O que você faz quando tudo parece parado? Quando as orações não têm resposta, os sinais não aparecem e o céu parece calado? Há uma dor que só quem está esperando conhece. É o tipo de dor que não grita, mas consome. O tipo de angústia que ninguém percebe, porque por fora você continua. Continua servindo, continua sorrindo, continua tentando, mas por dentro tudo em você grita: Deus, por que nada acontece? A verdade é que o silêncio de Deus não é ausência. Ele não está longe. Ele não virou as costas. Ele não esqueceu de você. O silêncio dele é espaço de preparo. É o tempo em que ele não está construindo coisas ao redor, mas dentro de você. E isso dói. Dói porque você quer movimento, mas Deus está te ensinando estabilidade. Você quer avanço, mas Deus está aprofundando raízes. Você quer evidência, mas Deus está moldando caráter. Se você sente que está escondido, esquecido, invisível, lembre-se, foi exatamente assim com Davi. Ungido ainda adolescente, ele não foi imediatamente para o trono. Pelo contrário, foi para o campo. Depois, para o exército. Depois, para as cavernas. Anos e anos de espera, de promessas que pareciam distantes, de lutas, fugas, traições. Mas era ali, no anonimato, que Deus estava formando o rei segundo o seu coração. E esse padrão se repete, porque Deus não entrega propósito sem forjar maturidade. Ele não libera destino sem testar a obediência. Ele não derrama unção sem garantir que você tenha a estrutura para sustentá-la. E tudo isso acontece no secreto. No lugar onde ninguém te aplaude, onde ninguém vê, onde não há palco, só chão, só silêncio, só o trabalhar profundo dele em você. Hoje, se tudo parece quieto demais, talvez você esteja exatamente onde Deus te quer. Não para te castigar, mas para te preparar. Porque quando Ele finalmente te expuser ao mundo, você não será um talento vazio. Será alguém moldado, inteiro, pronto. Não pule o processo. É no silêncio que Deus mais trabalha. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Essa frase parece simples, até você ter que vivê-la. Esperar com paciência não é sentar de braços cruzados enquanto o tempo passa. É uma luta interna. É continuar confiando quando tudo em você quer desistir. É orar mesmo sem sentir nada. É seguir mesmo sem enxergar o caminho. É saber que Deus está ouvindo, mesmo quando Ele não está respondendo. Davi escreveu esse salmo depois de passar por muitos anos de espera. Ele sabia o que era clamar e não ver resposta imediata. Ele sabia o que era ter sido ungido rei e, mesmo assim, continuar sendo perseguido, escondido, testado. Mas ele também sabia que o tempo de Deus é perfeito. Ele aprendeu que o ainda não de Deus nunca é um nunca, é um estou te preparando. E o mais bonito do versículo é a imagem que ele nos traz. Ele se inclinou para mim. Deus não apenas ouviu, ele se inclinou. Isso significa que o seu clamor não passa despercebido. Significa que o teu choro silencioso na madrugada é percebido no céu. Que os teus desabafos no pensamento são ouvidos por um Deus que inclina o ouvido para te ouvir melhor. Um Deus que presta atenção no que você sente, mesmo quando ninguém mais percebe. Esperar com paciência também é confiar que, mesmo sem movimento visível, Deus já está agindo nos bastidores. É acreditar que, às vezes, o maior milagre não é o que Ele faz do lado de fora, mas o que Ele transforma dentro de você enquanto você espera. Porque a espera não é perda de tempo. A espera é o ambiente da transformação. E quando Ele age de forma completa. Ele não responde pela metade. Ele não traz soluções superficiais. Ele inclina, ouve e levanta. Ele transforma a cova em plataforma, o desespero em testemunho, a espera em glória.
mas só vive isso quem permanece até o fim. Então hoje, mesmo que tudo em você queira apressar o tempo, declare com fé: Senhor, eu escolho esperar, eu escolho confiar, porque sei que quando o Senhor se mover, tudo será restaurado. E isso muda tudo, porque quem confia no tempo de Deus jamais termina frustrado. Você olha ao redor e parece que nada mudou. Os cenários continuam os mesmos. As respostas não chegaram. O céu permanece calado. É como se sua vida tivesse pausado enquanto o mundo segue em movimento. E é nesse tempo, esse tempo entre o já foi prometido e o ainda não se cumpriu, que nasce o maior risco: acreditar que Deus se esqueceu. Mas a verdade é outra. A verdade é que, enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está fazendo tudo acontecer. Só que não do lado de fora, no invisível, no íntimo, na parte da sua vida que ninguém vê, nem você. Porque o processo de Deus não começa com portas abertas, começa com fundamentos sendo cavados, começa com raízes sendo aprofundadas, começa com caráter sendo moldado. Pense numa árvore imensa. Antes de ela crescer para o alto, ela precisa crescer para baixo. Suas raízes precisam se expandir, se fortalecer, firmar-se profundamente no solo, e isso ninguém vê. A árvore ainda parece pequena, frágil, sem expressão, mas no subterrâneo ela está ficando inabalável. E quando finalmente crescer, nada vai derrubá-la. É assim com você. Enquanto espera, Deus está limpando motivações, está curando feridas antigas, está ensinando dependência, está revelando fragilidades que precisam ser tratadas antes da bênção chegar. Porque a promessa dele não pode se tornar um peso que destrói. Ela precisa ser desfrutada com maturidade, e maturidade se forma na espera. Lembra de Davi? Enquanto ele fugia de Saul, enquanto dormia em cavernas, enquanto via tudo parecer cada vez mais distante da promessa, Deus estava treinando o futuro rei. Cada batalha, cada traição, cada desilusão fazia parte de um plano maior. Ele não estava parado. Ele estava sendo moldado por dentro. Por isso, se hoje você está vivendo esse tempo em que tudo parece estático, respira fundo. Não se desespere. Deus não trabalha sob o seu relógio. Ele trabalha sob o propósito eterno. E nesse momento, enquanto você sente que nada está acontecendo, Ele está te tornando alguém que vai carregar a promessa com profundidade, com humildade, com estrutura. Você não está parado, você está sendo formado. Não pule essa fase, porque quando a promessa chegar, você vai olhar para trás e entender: foi necessário. Cada segundo, cada silêncio, cada espera, tudo estava acontecendo, mesmo quando parecia que não. Há uma diferença entre um chamado e o cumprimento desse chamado, entre ser ungido e estar pronto, entre ouvir uma promessa e ser capaz de sustentá-la com integridade. E é justamente nesse intervalo, entre o que foi dito e o que será vivido, que Deus trabalha na sua estrutura. Ele não está com pressa, porque mais importante do que te levar até o lugar certo é garantir que você esteja pronto para permanecer lá. Davi foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, mas ele não subiu ao trono naquele dia. Ele voltou para o campo, continuou cuidando de ovelhas, foi esquecido pelos irmãos, foi perseguido por um rei inseguro, foi exilado, dormiu em cavernas, precisou suportar a espera, mas ali, nesse percurso doloroso e silencioso, ele estava sendo amadurecido por Deus. Deus não tem pressa porque o processo não é um castigo, é uma escola. E ele sabe que sem o processo você pode até alcançar a promessa, mas não vai permanecer nela. Pode até receber o que pediu, mas não vai ter estrutura para sustentar. Porque as bênçãos de Deus não são leves. Elas exigem maturidade, exigem
caráter, discernimento, humildade. E tudo isso não nasce do dia para a noite. Nasce na caverna, no chão, no escondido. Quantas vezes você já quis apressar tudo? Quantas vezes pensou, já estou pronto, Deus? Mas o Pai que te ama vê o que você ainda não vê. Ele conhece as rachaduras que ainda precisam ser tratadas, as ilusões que ainda precisam cair, as reações que ainda denunciam que seu coração não está totalmente alinhado. E por isso ele espera, ele lapida, ele molda, porque o objetivo não é te ferir, é te formar. Enquanto você ora pedindo quando, Deus responde com confia, porque Ele não está atrasado. Ele está te amadurecendo e tudo o que vem dele vem no tempo certo. Não um dia antes, não um dia depois, porque a bênção não pode te encontrar despreparado. Ela precisa chegar quando você estiver inteiro, forte por dentro, firme na fé. Hoje, talvez, o seu clamor seja por aceleração, mas Deus está te chamando para a paciência, para a profundidade, para uma fé que não depende de sinais, mas que descansa no caráter dele. Ele não se apressa, porque ele sabe o que está construindo em você. E quando tudo estiver pronto, você vai entender por que precisou esperar. Davi passou por um tempo em que, mesmo sendo ungido rei, teve que se esconder em cavernas, fugindo de Saul, abandonado por muitos, injustiçado, humilhado. E ali, no escuro, longe dos palácios, longe das promessas, longe até da sensação de que Deus estava perto, ele foi formado. Porque as cavernas não são o fim, elas são escolas. São salas de aula espirituais, onde Deus nos ensina o que o conforto não pode ensinar. A caverna te obriga a olhar para dentro. Ela te mostra quem você é de verdade. Te confronta com suas dúvidas, com seus medos, com suas motivações. Mas também te revela quem Deus é. Não o Deus dos altares, mas o Deus dos silêncios. O Deus que sussurra no escuro, que acalma quando o caos lá fora não muda, que ensina a confiar quando não há mais nada em que se apoiar. Tem pessoas que vivem tentando sair da caverna antes da hora. Acham que estão ali porque erraram, porque fracassaram, porque perderam algo. Mas nem toda caverna é consequência. Algumas são convites. Convites de Deus para um tipo de formação que só acontece quando não há mais plateia, nem evidência, nem aprovação externa. Só Ele e você. No secreto. Na caverna, Davi aprendeu a depender, aprendeu a ouvir, aprendeu a perdoar, aprendeu a honrar, mesmo sendo perseguido. Ele teve a chance de matar Saul, aquele que o injustiçava, mas não o fez. Por quê? Porque o processo o havia amadurecido. Porque ele já não era mais só o jovem guerreiro, ele estava se tornando um rei de verdade. E foi a caverna que ensinou isso. A caverna não é um buraco, é um berçário. Deus te recolhe não para te excluir, mas para te lapidar. Ele sabe o que está gerando em você. E sabe que algumas dores só se tornam sabedoria quando são vividas no silêncio. Algumas lágrimas só viram cura quando são choradas no escuro. Então, se hoje você se sente como Davi, escondido, sem direção, esquecido, não desista. Não amaldiçoe esse lugar, porque o que Deus está fazendo em você na caverna é o que vai te sustentar quando você estiver no trono. E esse trono não é apenas uma posição externa, é uma maturidade interna, uma estabilidade que nasce quando você descobre que mesmo no escuro, Deus continua ali. E isso basta. Davi foi ungido rei enquanto ainda era apenas um pastor de ovelhas. Ele recebeu a promessa. O óleo escorreu por sua cabeça. Mas nada mudou. Imediatamente, ele não foi direto para o trono. Ele voltou para o campo, continuou servindo, continuou esquecido pelos irmãos, continuou enfrentando desafios, e talvez você também esteja vivendo esse intervalo, o tempo entre a promessa recebida e a realização visível. E está se perguntando,
Por que Deus me ungiu se ainda não me colocou no lugar que prometeu? A resposta é simples, mas profunda. Porque o processo faz parte do plano. A unção é o início, não o fim. É o selo de Deus dizendo: eu escolhi você. Mas a formação, essa acontece no meio do caminho. Deus unge com antecipação, mas permite a espera para que você aprenda a sustentar aquilo que ainda não chegou. Muita gente quer a coroa, mas não quer carregar o peso do processo. Quer a posição, mas não quer passar pelo aperfeiçoamento interior. Quer os palcos, mas não quer o chão. Mas o reino de Deus funciona diferente. Deus primeiro unge, depois testa, primeiro chama, depois molda, porque Ele não está interessado apenas no que você vai realizar. Ele está profundamente comprometido com quem você está se tornando. A unção de Davi veio com um tempo de espera embutido, e nesse tempo ele precisou aprender coisas que nenhuma batalha ensinaria. Precisou desenvolver paciência, discernimento, domínio próprio. Precisou ser refinado no caráter, precisou confiar no invisível, porque quando a promessa parece distante, você tem duas opções: duvidar de Deus ou se permitir ser transformado por Ele. Se hoje você carrega uma promessa que ainda não se cumpriu, se sente que Deus já te mostrou o destino, mas você ainda está preso no meio do caminho, não se desespere. Isso não é atraso, é preparação. Deus não esqueceu. Deus não mudou de ideia. Ele só está garantindo que, quando a promessa chegar, você não seja esmagado por ela. Porque não é a unção que te mantém no trono. É o processo. E se você permanecer firme agora, se continuar confiando, orando, obedecendo mesmo quando nada acontece, então, quando o tempo certo chegar, você não vai apenas ocupar um lugar, você vai ter se tornado alguém digno de sustentá-lo, porque foi forjado no secreto, porque a unção veio antes da coroa, e esse tempo entre as duas era exatamente o que te preparava para viver a plenitude do chamado. Senhor, hoje eu venho diante de ti sem máscaras, sem tentativas de apressar o teu agir, sem discursos prontos. Eu venho com o coração aberto, machucado em alguns lugares, impaciente em outros, mas disposto a não fugir do processo, disposto a ser moldado por ti no secreto, disposto a confiar, mesmo sem entender. Eu confesso, Pai, muitas vezes questionei o silêncio, me perguntei por que as portas não se abriam, por que a promessa parecia tão distante, porque a espera durava tanto. Mas hoje, com tudo o que já vivi, começo a entender. Tu nunca estiveste ausente. O silêncio não era castigo, era cuidado, era formação, era amor em forma de lapidação. Então hoje, Senhor, eu escolho não pular o processo. Escolho não desprezar o campo, nem a caverna, nem o anonimato, porque sei que é ali que o Senhor está construindo em mim aquilo que o mundo não vê, mas que sustentará tudo o que o Senhor vai fazer. Molda meu coração, Pai. Me ensina a esperar sem reclamar. Me ensina a confiar quando parecer que nada muda. Me ensina a te ouvir até mesmo no silêncio. E, acima de tudo, me ensina a descansar sabendo que o teu tempo é perfeito. Livra-me da pressa que rouba a profundidade. Livra-me do orgulho que não aceita ser trabalhado. Livra-me da comparação que me faz olhar para o processo dos outros como se fosse melhor que o meu. Hoje, eu decido valorizar o que o Senhor está fazendo em mim agora, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ainda doa. Eu creio, Pai, que nenhuma lágrima tem sido desperdiçada, nenhuma espera é em vão, nenhuma oração ficou sem resposta. Tu estás escrevendo uma história com minhas dores, minhas pausas, minhas batalhas, e sei que ela terminará para a tua glória. Me reveste de paciência, me fortalece na caminhada, me dá um coração ensinável.
e faz de mim alguém que não apenas recebe promessas, mas que está pronto para vivê-las com maturidade. Eu te entrego o tempo, o ritmo, os bastidores, porque sei, tu não estás atrasado, tu estás me amadurecendo. E isso, Senhor, é tudo o que eu mais preciso. Em nome de Jesus, com fé e rendição. Amém. Ninguém gosta de esperar, ninguém quer ser quebrado, ninguém deseja passar pela caverna, pelo campo esquecido, pelo silêncio prolongado. Mas é justamente nesses lugares, nos que parecem inúteis, lentos, vazios, que Deus constrói as versões mais fortes de quem Ele escolheu. Não fortes na aparência, fortes por dentro, fortes onde ninguém vê. Você não foi deixado de lado, você foi recolhido por amor. E quanto mais longo o processo, mais profunda será a transformação. Deus não está apenas resolvendo coisas por você, Ele está formando coisas em você. Ele está te dando estrutura, discernimento, cura, raízes. Ele está retirando o que é raso, superficial, passageiro, e está construindo uma fé que não desmorona. Olhe para Davi. Antes da coroa vieram os anos de rejeição. Antes da honra vieram os dias de injustiça. Mas foi tudo isso que fez dele alguém segundo o coração de Deus. A caverna não o destruiu, o amadureceu. A espera não o anulou, o preparou. O silêncio de Deus não foi sinal de abandono. Foi a forma mais fiel de formação. E é isso que Ele está fazendo com você. Deus está te moldando no secreto. E quando o tempo chegar, e ele vai chegar, você não será apenas alguém que recebeu uma promessa. Você será alguém que se tornou digno dela. Alguém curado, estável, verdadeiro. Alguém que não depende de circunstâncias para permanecer firme. Então, não pule o processo. Não tente fugir da dor que ensina. Não deseje atalhos, porque o que Deus está te dando agora não é visível, mas é eterno. Ele está te preparando para carregar peso com leveza, autoridade com humildade, promessa com sabedoria. Porque quem passa pelo secreto com Deus, quando chega à evidência, não se perde. Você não está parado, você está sendo esculpido, e quando essa fase passar, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. Cada silêncio, cada lágrima, cada ainda não. Porque foi no processo que você descobriu quem Deus realmente é e quem você realmente é nele. E isso ninguém poderá tirar de você. Você não está atrasado, você está sendo moldado. Enquanto muitos correm tentando chegar mais rápido, você está sendo convidado por Deus a permanecer, a confiar, a amadurecer. O mundo te pressiona por resultados, por conquistas, por provas visíveis de sucesso. Mas Deus não mede você pela velocidade, Ele olha a profundidade. Hoje você pode não ver tudo o que esperava. Pode não estar onde imaginou, pode estar passando pelo vale, pela espera, pela fase silenciosa do processo, mas não se engane, Deus está trabalhando. E quando Ele trabalha no secreto, Ele está te preparando para viver algo que só quem passou por esse tipo de lapidação pode sustentar. Você não está sendo punido, está sendo construído em silêncio, em amor, em fidelidade. Se essa mensagem falou ao seu coração, se o Espírito Santo te tocou ao longo dessa palavra, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu aceito o teu tempo, me molda no secreto. Deixa essa declaração como um marco da sua entrega. Vamos formar uma corrente de pessoas que não querem só promessas, querem profundidade, querem ser verdadeiros diante de Deus, querem amadurecer com Ele, mesmo sem entender tudo. Curta esse vídeo se ele te fortaleceu. Compartilhe com alguém que está em processo e precisa saber que não está sozinho. E se deseja continuar recebendo palavras como essa, se inscreva no canal. Aqui a gente cresce juntos, passo a passo, até que o invisível de Deus se torne visível em nossas vidas.